A filosofia medieval é um período que irá se estender do século V até o século XIV ou XV. São praticamente 1000 anos de filosofia medieval. Existe um certo preconceito com a produção filosófica deste período que nós chamamos de medieval. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar? Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Para abordar sobre filosofia medieval, precisamos buscar lá na Grécia Antiga com os fundadores daquilo que nós chamamos de filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas você pode questionar, e Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, esses não são os fundadores da filosofia? Bem, fundadores da filosofia eu digo aqueles que sistematizaram, aqueles que aprofundaram, aqueles que deixaram algo escrito. Abrindo aspas aqui, Sócrates não deixou nada escrito, fechando aspas. Mas Platão foi discípulo de Sócrates, então logo Platão deixou escrito aquelas ideias que eram de Sócrates. E os pré-socráticos, eles deixaram o que nós conhecemos como fragmentos. Não deixou uma filosofia sistemática. Deixou pequenos textos, pequenos fragmentos, e boa parte das obras dos pré-socráticos ficaram perdidas, que nós também chamamos esses filósofos de cosmólogos, ou período cosmológico, ou filósofos da física, ou filósofos da natureza. Já Sócrates, Platão e Aristóteles serão conhecidos como filósofos sistemáticos. Eles serão cruciais, especialmente Platão e Aristóteles, por deixarem obras, serão cruciais para o fermento, a fecundação da filosofia medieval. O período patrístico, boa parte desse período, ficou dentro do que nós conhecemos como quarto período da filosofia antiga, que nem o último vídeo que eu já postei no canal aí, abordando sobre os 4 períodos da filosofia antiga, iria deixar aqui para você dar uma assistida e pegar o link dessa aula aqui que é sobre filosofia medieval. Então, as obras de Platão, no primeiro período da filosofia medieval, ali que a gente pode pegar um pouco da patrística, mesmo que não está no período medieval, mas para entender a produção filosófica medieval precisa entender um pouco da patrística, especialmente as obras de Agostinho de Hipona e São Justino, que São Justino, como cristão, ele vai dizer que os filósofos gregos foram um preparo para a religião cristã, para a manifestação da religião cristã, que o Logos, que era uma coisa muito preciosa para os filósofos gregos, se manifestou na pessoa de Jesus. Mas a filosofia medieval, ela está baseada em uma questão que é quase dogmática para a filosofia judaica, que é a criação do mundo. Para os gregos, especialmente para Aristóteles, o mundo sempre existiu. A substância é eterna. Já para o Platão, o mundo foi criado por um Deus. E vai aparecer 25 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Filo de Alexandria, que ele vai pegar aquilo que Platão produziu para fecundar uma filosofia que nós conhecemos hoje como filosofia judaica. Os judeus acreditam que o mundo foi criado por uma certa divindade. Ou seja, existe um princípio para a criação do mundo. E o mundo foi criado com pessoas nesse mundo, seres humanos. Esses seres humanos têm uma finalidade, em adorar um Deus único. Base aí, dogma da filosofia cristã. E também dogma da filosofia judaica. Ou seja, para alguns será pejorativo dizer que é filosofia medieval, porque essa filosofia foi baseada muito na questão dogmática. O mundo foi criado porque um livro disse que o mundo foi criado. Na filosofia cristã, o verbo encarnou. O cara que criou o mundo, Deus que criou o mundo, se encarnou em uma pessoa, conhecida como Jesus Cristo. Ou seja, a filosofia judaica
acredita que o mundo foi criado, mas a filosofia judaica ou a ideia judaica não acredita que esse Deus que criou esse mundo encarnou. Existe uma diferença. Não é à toa aí que tem dois filósofos da primeira leva aí da filosofia medieval, que influencia a filosofia medieval, que é Filo de Alexandria e Maimônides. Maimônides, ele vai apontar que nós devemos ter uma habilidade religiosa e racional, que nós chamamos de filosófica, para ter uma interpretação dos textos sagrados. Ou seja, se aquele texto é literal, se aquele texto é espiritual, ou se aquele texto é alegórico. E temos que ter um princípio aqui que, para ele, nós temos uma tendência de interpretar um texto em uma questão, em uma hermenêutica mais espiritual, mas também podemos interpretar o texto em uma hermenêutica mais literal ou alegórica. Então Maimônides, um filósofo medieval, ele vai apontar isso. É por isso que, como eu falei com você, às vezes a filosofia medieval ela vai ser serva de uma teologia, devido à influência da revelação judaica. É por isso que vai dizer que a filosofia é serva da teologia nesse período. Serva em que sentido? Vou trazer até um exemplo para você entender. Serva no sentido de que a filosofia é uma ferramenta como um agricultor. O agricultor usa a foice, a enxada, a pá para trabalhar o campo ali, a terra. A mesma coisa, os religiosos, os padres da igreja, os pensadores judaicos usaram da filosofia grega, com a influência platônica, para entender o texto bíblico, para entender a revelação. Então a filosofia é como a enxada, a foice, na mão de um agricultor que serve para ter o entendimento daquilo que está escrito, daquilo que foi revelado. Mas, até então, princípio primeiro aí. A filosofia medieval tem uma base de que o mundo foi criado, uma influência da revelação judaica, depois uma influência da filosofia grega com Platão, ou seja, ali começa, ali na patrística, apareceu São Justino dizendo que a filosofia grega foi uma preparação para a revelação da religião cristã. Então tem dois filósofos na patrística, que será São Justino, como já falei, como ele apontou, a filosofia foi um preparo para o cristianismo, e tem Agostinho de Hipona, que ele aponta que Deus não está fora, Deus está dentro da pessoa, ou seja, Deus mora também dentro da pessoa, né? À toa que tem uma máxima de Agostinho de Hipona, no período medieval: pequena é a minha alma, alarga ela e faça morada. Tarde te encontrei, beleza eterna, tão antiga e tão nova. Te procurei fora e tu estavas dentro de mim. Existe um certo romantismo ali na filosofia que chamamos de filosofia medieval, especialmente com Agostinho de Hipona. Mas, diferente da filosofia judaica que eu apontei aí, que está usando da revelação, tem a filosofia cristã, que tem dois ramos na filosofia cristã: a patrística e a escolástica. A patrística, com influência ali especialmente de São Justino e Agostinho de Hipona, e depois tem a escolástica, com a influência de Tomás de Aquino e Santo Anselmo. Primeiramente, Santo Anselmo trazendo o argumento ontológico da prova da existência de Deus. Ou seja, Deus é o ser a qual nada maior pode ser pensado, segundo Santo Anselmo. Deus é o ser perfeito porque nós buscamos perfeição nas coisas. Pelo fato de buscarmos perfeição, então existe uma perfeição. Isso é influência platônica. Deus é o ser a qual nada maior pode ser pensado. Influência platônica. Ou seja, na filosofia medieval, boa parte dela tem toda uma influência platônica, especialmente ali com as obras de Plotino. Plotino neoplatônico. Plotino falava que o homem tinha que ter uma habilidade de se elevar a ter um nível a qual pudesse ter contato com o mundo espiritual. Mas na doutrina cristã existe uma coisa que eu já falei no começo aí. A doutrina cristã existe uma coisa que fala que o Logos se fez carne e habitou entre nós, ou o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que criou o mundo veio em forma humana e encarnou. Não é à toa que a base disso está lá no começo do Evangelho de João. Jesus, sendo Deus e sendo humano, união hipostática, Deus
Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então a filosofia patrística vai ter a apologética, que é a defesa da fé. Uma produção que, digamos, também teológica, mas também filosófica, para usar dos argumentos ou da retórica, da oratória desenvolvida pelos gregos para defender a fé cristã. Então, eles usam daquilo que os gregos produziram para explicar como o Logos se fez carne, para defender a fé cristã contra os ataques daquelas pessoas que não eram cristãos. Então começa a ter o que nós conhecemos, produzida pelos filósofos cristãos ou teólogos cristãos, que conhecemos como apologética, a defesa da fé. Ali grandes apologetas do tempo ali vai ser Santo Ambrósio, São Justino, Santo Agostinho, e vai ter um apologeta que é Tertuliano, que ele vai ser contra ao uso da filosofia para a defesa da fé. Então ele irá dizer que as escrituras são o suficiente para explicar a fé. Não precisa do acréscimo de correntes platônicas, aristotélicas, estoicas ou helenísticas. A palavra é o suficiente para explicar a fé. O uso da filosofia pode gerar mais heresias. Ou seja, vai ter uma máxima que ele vai dizer, Tertuliano: a filosofia é a mãe de todas as heresias. Ou seja, lá no começo da patrística não era tão assim legal não. Alguns concordavam com o uso da filosofia, como São Justino, e existia uma busca ali na filosofia cristã em explicar a fé, mas existia discordâncias. Se era bom usar, se era bom não usar. O segundo período aí da filosofia cristã, que conhecemos como escolástica. Vamos entender aqui um período histórico para não perdermos o fio da meada. Teve um período das invasões dos bárbaros em 476, que pôs fim ao que nós conhecemos como Império Romano. Já no século VI, Justiniano, como um cristão ou um religioso piedoso, ele, lá na Grécia, ele vai fechar a Academia Platônica, ele fecha que para ele, ali em Atenas, estava sendo o centro ainda do paganismo. Então, os filósofos platônicos, muitos deles eram adeptos de heresias que para os católicos eram heresias, como a heresia nestoriana, heresia pelagiana. Ou seja, essas heresias com um tom ali mais de gnosticismo, uma dizia que Jesus não era Deus, o pelagiano dizia que você tinha que se salvar através do seu próprio esforço, ou seja, você tinha que ter um esforço da sua parte para você se salvar. Essas heresias, muitos platônicos estavam adeptos delas. Quando o imperador Justiniano fechou as escolas platônicas, esses filósofos, eles não tinham lugar para ir. Então eles foram para o Oriente. Lá no Oriente, eles fecundaram um tipo de filosofia que eu irei falar nesse vídeo aqui ainda, que é a filosofia árabe. Mas deixa eu fechar um link aqui. Tem outro período da filosofia cristã que vai ser conhecido como a filosofia escolástica, que vai ter uma influência da filosofia árabe. A filosofia escolástica vai ter influência especialmente de Santo Anselmo, como falei, a busca da prova ontológica da existência de Deus. Essa autoevidência de Deus está presente na nossa consciência pelo fato de nós não conseguirmos pensar em algo maior do que o próprio Deus, ou Deus ser essa perfeição que nós tanto buscamos aqui neste mundo, mas nunca alcançamos. Então essa perfeição deve estar em um ser perfeito que será Deus, ou seja, a busca por Deus ali com Santo Anselmo. Tomás de Aquino, um filósofo medieval do século XIII, ele vai mostrar que Deus não é tão autoevidente. Então Tomás de Aquino ele desenvolve, através da influência das ideias aristotélicas que ele recebeu dos árabes, Tomás de Aquino ele desenvolve vias para provar a existência de Deus, que aqui vai ser a teologia natural, ou seja, a via do movimento, a via da perfeição, a via da finalidade, a via da causalidade, ou seja, ele usa esses argumentos para desenvolver o que nós conhecemos como uma teologia natural, a busca da argumentação da prova da existência de Deus com Tomás de Aquino. Ele vai usar isso pelo fato de ter a influência de Aristóteles.
E Tomás de Aquino, ele vai conseguir fazer isso porque ali na Europa, na Itália, já estava tendo uma organização cultural devido à organização da sociedade pelo o imperador, que é o Carlos Magno. Carlos Magno, ele estrutura a sociedade. Então tem toda uma cultura, tem todo um movimento social acontecendo ali, um movimento religioso que possibilitou Tomás de Aquino ser quem ele foi. Mas Tomás de Aquino, ele recebeu influência de outro tipo de filosofia, que é a filosofia árabe, ou conhecida também como filosofia islâmica. Lembra que eu falei que quando Justiniano fechou a escola platônica, vários filósofos, teve um êxodo de filósofos indo para o Oriente. Lá no Oriente, para o Oriente, eles levaram obras de Platão e obras de Aristóteles. E lá eles traduziram as obras de Platão e de Aristóteles, que estavam no grego, para o árabe. E lá apareceram filósofos como Al-Farabi e Avicena. Esses filósofos, eles são do mundo islâmico, ou mundo árabe. E eles vão começar a usar das ideias de Platão, das ideias de Aristóteles, para explicar o Alcorão. Ou seja, no mundo oriental, devido ao surgimento do islamismo com Maomé, Islã quer dizer submissão, devido ao surgimento do islamismo com Maomé, aparecem esses filósofos, Al-Farabi e Avicena. E eles aproximam muito de uma doutrina platônica e de Plotino, ou neoplatonismo, que é a doutrina da emanação. Quase gnóstica isso. Que para eles existia o primeiro logos, que emana o segundo logos, que emana o terceiro logos. Então vai ser, dos filósofos árabes ou islâmicos, a doutrina da emanação. Aquilo que está mais próximo de Deus é perfeito. Aquilo que se distancia de Deus é imperfeito. Isso parece muito voltando a um filósofo do período patrístico, que é Agostinho de Hipona, ou seja, o mal é ausência. O mal, ele não existe. O mal é simplesmente uma carência de algo. Em essência, o mal não existe. Então, Al-Farabi e Avicena, filósofos árabes ou islâmicos, eles irão desenvolver a sua filosofia em cima de uma organização, muitos dizem que é a Era de Ouro islâmica, onde os islâmicos, eles começam a produzir filosofia, começam a produzir teologia, tentar explicar a sua fé através da razão. E isso vai influenciar muito Tomás de Aquino, no século XIII. Eles aqui já estavam fazendo entre o século IX e X. Então as obras de Avicena irão influenciar Tomás de Aquino. Então, e eles vão dizer que tudo que existe foi criado por um ser perfeito. Mas esse ser perfeito, ele criou imperfeições. Complicado isso, sim, mas aqui eu não quero explicar como funciona isso. Eles irão mostrar que é a doutrina da emanação. As coisas vêm emanando lá da perfeição. Parece muito com a ideia de Platão, o mundo das formas. Nós aqui somos cópias da ideia perfeita que está lá no mundo das formas. Eles receberam influência platônica e também influência aristotélica. Agora, vou fazer um resumo das principais ideias desenvolvidas na filosofia medieval, que muitos chamam de produção teológica. Boa parte daquilo que nós debatemos em teologia, como Deus, alma, corpo, céu, inferno, purgatório, predestinação, livre-arbítrio, tudo isso já foi preparado pelos filósofos medievais ou teólogos medievais. Boa parte da produção filosófica estava baseado em um dogma de fé ou um dogma religioso. Criação do mundo, o Logos ou o Verbo se fez carne, a ideia de Jesus ser Deus, que é na filosofia cristã, criação do mundo na filosofia judaica, doutrina da emanação na filosofia árabe. Então vamos às ideias que ficaram marcadas no período da filosofia medieval, serão a criação do mundo, a existência de Deus, a dualidade entre corpo e alma, que será o problema alma e corpo, a questão dos universais,
Será que existem modelos de ideias universais que valem para todos, como aí os filósofos árabes tinham apontado a doutrina da emanação? Existe um modelo onde tudo emana, ou seja, questão dos universais, questão do pecado, o que é pecado, como podemos saber o que é pecado e o que não é pecado, a questão da dupla verdade, que isso veio devido à influência da filosofia árabe, que uma coisa pode ser verdade na teologia, mas não dá para ser verdade na ciência, ou seja, teoria da dupla verdade. Ou seja, a teologia pode chegar em verdades da ciência, mas a ciência ela não consegue chegar em verdades da teologia. Ou seja, para alguns filósofos medievais, a ciência, muitas vezes, ela é manca. É por isso que existe uma questão de fé, ou a questão, trazendo de forma aqui filosófica, / teológica, que é a questão da dupla verdade. E tem um filósofo medieval, que eu quero destacar ele aqui para terminar esse conteúdo, que é São João Escoto, ou muitas vezes irá chamar São João de Erígina, que será um irlandês. São João, ele será um filósofo / religioso, místico e panteísta. Ou seja, até aqui nesse período medieval tem fortes bases para você pensar no panteísmo. E São João, ele vai trazer uma coisa bem interessante para nós pensarmos aqui. A ideia de Deus ou a ideia de como nós entendemos a natureza. Vamos lá? São João vai dividir que a natureza não é tudo aquilo que é, mas a natureza é tudo aquilo que não é. Ele vai dividir isso em 4 classes. Classe 1. O que cria não é criado, ou seja, o que cria não é criado. Existe uma coisa que cria, mas não é criada por nada. O argumento do primeiro motor que está em Aristóteles. O que cria e não é criado. O que cria e é criado. O que é criado, mas não cria. O que não cria, nem é criado. A primeira, obviamente, diz respeito a Deus, segundo São João. A segunda, as ideias platônicas, que subsistem em Deus. A terceira, ao que se encontra no espaço e no tempo. A quarta, para nossa surpresa, novamente a Deus, mas não enquanto Criador, e sim como fim e propósito de todas as coisas. Tudo aquilo que emana de Deus luta para voltar para Ele. E, portanto, tem como termo o próprio princípio. A ponte entre o uno e o múltiplo é o logos. Ou seja, a ponte entre o uno e o múltiplo é o logos. Ou seja, o uso da razão, o uso da inteligência, o uso da filosofia para chegar ao último grau de busca que é Deus. Por isso que, na visão filosófica hoje, a filosofia medieval, alguns entendem que ela é mais teológica do que filosófica. Mas, mesmo sendo teológica, podemos encontrar elementos filosóficos. Livros que foram bases para eu pensar esse vídeo aqui, eu usei o volume 2 de História da Filosofia Ocidental, do Bertrand Russell, colocou até aqui, ó, Filosofia Católica, e eu usei também essa obra aqui, ó, essa obra aqui do Frederick Copleston para também ajudar na minha argumentação sobre esse período medieval, ok? Espero que esse conteúdo ajude você a compreender melhor esse período tão vasto e tão profundo da filosofia medieval, que ela se estende filosofia judaica, filosofia cristã e filosofia árabe. Tchau, tchau e bons estudos de filosofia medieval.